O milagre que mudou a vida de Letícia quando a fé venceu a dor. Letícia tinha apenas 22 anos quando recebeu o diagnóstico que mudou sua vida: artrite reumatoide juvenil em estágio avançado. Os médicos foram claros: a doença era agressiva, as dores nas articulações só piorariam, e em pouco tempo, ela poderia perder a mobilidade das mãos e dos pés. As medicações eram caras, os efeitos colaterais brutais, e a cada manhã, ela acordava com as juntas inchadas, como se seu próprio corpo a traísse. A depressão veio junto com a doença. Como vou trabalhar? Como vou segurar meu filho no colo um dia? Chorava sozinha no quarto, enquanto a mãe, Dona Maria, tentava consolá-la com palavras de esperança que soavam vazias. Foi numa tarde de desespero, depois de mais uma crise de dor que a deixou imobilizada na cama, que Letícia ouviu pela janela o som de um culto vindo da Igreja Universal do Reino de Deus, a poucas quadras de sua casa. Não era a primeira vez que escutava os louvores e as orações fortes daquele lugar, mas dessa vez, algo a tocou. Entre os gemidos de dor, ela lembrou-se de uma vizinha, Dona Cleusa, que havia superado um câncer depois de frequentar aquela igreja. Talvez Deus possa me ouvir também, pensou, enquanto as lágrimas escorriam. Com a ajuda da mãe, arrastou-se até a igreja na semana seguinte. Mal conseguia caminhar, mas ao entrar sentiu algo diferente, um calor no peito, como se uma mão invisível a abraçasse. O pastor, um homem de voz firme e olhos cheios de fé, falava sobre a corrente de oração e como Deus operava milagres ali, naqueles bancos, através da fé inquebrantável. Hoje é o seu dia. Deus vai te libertar, gritava enquanto as pessoas ao redor levantavam as mãos e clamavam. Letícia, envergonhada, abaixou a cabeça, mas uma irmã da igreja, percebendo sua dor, aproximou-se. Minha filha, Jesus vai te curar. Você só precisa crer. Ela começou a frequentar as reuniões de terça-feira, a corrente de libertação. Lá via pessoas sendo ungidas com óleo, outras caíam sob a unção do Espírito Santo, muitas davam testemunhos de cura no altar. O pastor orava com autoridade: em nome de Jesus, saia desta serva de Deus. A artrite, secarás agora. Letícia sentia as dores ardendo, como se o mal estivesse sendo arrancado de seu corpo. Mas a melhora não vinha de imediato. Por que comigo não? Questionava, até que uma irmã mais experiente a aconselhou: fé não é sentir, é persistir. Você tem que lutar na oração, jejuar, participar das campanhas. Deus está te provando. Ela aceitou o desafio. Começou a participar das vigílias de madrugada, onde o fogo da oração queimava mais forte. Levava seu dízimo e ofertas com sacrifício, mesmo quando o dinheiro era pouco, porque o pastor ensinou: quem honra a Deus com suas primícias, abre as portas do céu. Em uma fogueira santa, depois de 3 noites de jejum, o pastor a chamou ao altar, colocou as mãos sobre sua cabeça e orou com uma unção tão forte que Letícia sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Receba sua cura, em nome de Jesus, declarou o pastor. Naquele momento, ela não sentiu mais dor, mas o milagre completo veio uma semana depois, durante um culto de testemunhos. Enquanto uma mulher contava como Deus a livrara de um tumor, Letícia percebeu que conseguia mover os dedos sem dor. Levou as mãos ao rosto e chorou. Estou curada, gritou, correndo até o altar. O pastor a abraçou e disse: isso é o poder de Deus. A sua fé te salvou. Os exames médicos confirmaram: a inflamação havia desaparecido, os marcadores da doença estavam normais. Os médicos não tinham explicação. É um milagre, disseram. Hoje, Letícia é uma das irmãs mais ativas da igreja. Ela ajuda nas campanhas de fé, leva pessoas para as reuniões de libertação, e sempre repete a lição que aprendeu: Deus não falha, mas Ele quer ver até onde vai a nossa fé. Às vezes, a batalha é longa, mas a vitória é certa para quem não desiste. Sua história é contada nos cultos, inspirando outros a crerem no impossível. E toda vez que alguém pergunta como ela foi curada, ela sorri e responde: não foi remédio, não foi médico. Foi o poder de Deus na Igreja Universal. Foi a fé que me salvou. Letícia não imaginava que sua história ainda teria um novo capítulo. 1 ano depois da sua cura, enquanto participava de uma campanha de oração na igreja, ela conheceu um casal desesperado. A mulher, chamada Marisa, carregava nos braços uma criança de 3 anos, frágil e com olheiras fundas. O menino, Lucas, havia sido diagnosticado com uma doença rara que afetava seu sistema imunológico. Os médicos davam poucas esperanças. Ele precisa de um transplante de medula, mas as chances de encontrar um doador compatível são mínimas, disseram. O marido, João, trabalhava dia e noite para pagar as contas do hospital, mas a cada exame, a situação parecia pior. Ao ver o sofrimento daquele casal, Letícia sentiu algo dentro dela se mexer.
Lembrou-se de quando esteve no mesmo lugar, sem esperança, até que encontrou a fé. Ela se aproximou com calma e perguntou: Vocês já levaram o Lucas para a Igreja Universal? Marisa balançou a cabeça, cansada. Já oramos tanto, irmã, mas nada muda. Letícia segurou a mão dela e disse com convicção: Não é qualquer oração. É a oração de fé, no lugar onde Deus opera milagres. Eu sei do que estou falando. No domingo seguinte, o casal compareceu à reunião das 10 horas. O pastor, ao ver a criança tão debilitada, chamou-os para a frente. O inimigo quer roubar a vida desse menino, mas hoje Deus vai mostrar o seu poder, declarou. A igreja inteira se uniu em clamor, com lágrimas e súplicas. Lucas, que mal tinha forças para ficar em pé, foi colocado nos braços do pastor, que orou com autoridade: Em nome de Jesus, eu determino a cura desse corpo. Que a medula seja restaurada, que o sistema imunológico seja fortalecido. Satanás, solta essa criança. Naquela mesma semana, os exames de rotina surpreenderam os médicos. Os níveis que antes estavam críticos começaram a se normalizar. Isso não faz sentido. É como se a doença estivesse regressando, disse o hematologista, confuso. Marisa e João não disseram nada, mas sabiam, era o milagre começando. 3 meses depois, novos testes confirmaram o impossível. Lucas não precisava mais do transplante. Sua medula estava funcionando perfeitamente, como se nunca tivesse estado doente. Hoje, Lucas corre pelos corredores da igreja, cheio de energia, enquanto seus pais choram de gratidão no altar. Marisa se tornou obreira e ajuda Letícia nas campanhas. Se não fosse a fé, meu filho não estaria aqui, ela repete, emocionada. E Letícia, com os olhos brilhando, acrescenta: Isso é a Igreja Universal, um lugar onde Deus não só ouve, como age. O milagre de Lucas é a prova de que, quando a gente confia, o impossível se torna real. Toda vez que alguém duvida, elas apontam para aquelas 2 vidas transformadas. Deus não escolhe quem vai abençoar, dizem. Ele escolhe quem não desiste de crer. E assim, mais uma história de fé se soma às muitas que enchem os corações de esperança naquele lugar. Porque ali, entre lágrimas e orações, o sobrenatural se torna comum. E o que os homens chamam de impossível, Deus chama de oportunidade para mostrar o seu poder. No mesmo templo onde Lucas recebeu seu milagre, outra família chegava arrasada, carregando um peso que parecia não ter solução. Era a família de Ana Clara, uma menina de 9 anos que desde pequena, sofria com crises de epilepsia tão fortes que os médicos já tinham desistido. Não há mais o que fazer, disseram os especialistas, depois de tentarem todos os remédios possíveis. Os pais, João e Marta, viviam em desespero, vendo a filha perder a infância entre hospitais e exames, sem poder brincar como as outras crianças. Foi quando uma vizinha que frequentava a Universal os convidou para uma reunião. Lá, Deus faz o que a medicina não pode, ela disse com convicção. João, cético, quase não foi, mas Marta, sem forças para dizer não a qualquer esperança, insistiu. Na primeira reunião, o pastor orou por Ana Clara, impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou: Em nome de Jesus, essa criança está livre. João observava tudo com desconfiança, mas algo dentro dele mexeu quando viu a fé da esposa e da filha, que mesmo frágil, sorriu pela primeira vez em meses. Os dias passaram e as crises que antes vinham toda semana simplesmente pararam. 1 semana, 2, 1 mês. Os pais não acreditavam, mas os fatos estavam ali. Ana Clara não tinha mais nenhuma convulsão. Os médicos surpresos pediram novos exames, e o resultado foi claro: nenhuma atividade epilética no cérebro. Isso não tem explicação científica, admitiu o neurologista. João, que antes duvidava, agora chorava ao contar o milagre. Eu pensava que fé era para os fracos, mas hoje sei que é para quem precisa ver Deus agindo. Ana Clara, que antes mal conseguia ir à escola, agora corria no pátio, brincava com as amigas e até participava das aulas de dança que tanto sonhava. Marta, que vivia em oração, se tornou uma obreira dedicada, ajudando outras mães que chegavam ao templo com filhos doentes. Se Deus fez por mim, pode fazer por você também, ela dizia, segurando as mãos daquelas que ainda não tinham visto sua vitória. E assim como Lucas, Ana Clara se tornou mais um testemunho vivo de que na Universal, os milagres não são lendas, mas realidades que mudam vidas. O pastor sempre lembrava: Deus não muda as circunstâncias só para alguns. Ele muda para quem persevera, para quem não solta a mão dele, mesmo quando tudo parece perdido. E era isso que as pessoas viam ali. Não apenas curas, mas transformações completas, de corações, de lares, de destinos. Cada domingo mais histórias como essa se juntavam às outras. Pessoas que chegavam arrastando dores, saíam saltando de alegria. Casais à beira do divórcio se reconciliavam.
Viciados em drogas encontravam liberdade. Desempregados recebiam oportunidades quando já não havia mais portas abertas. E tudo começava com um passo simples: entrar naquele templo e dizer, mesmo com a voz trêmula: Deus, eu preciso de ti. Porque ali, entre os bancos da Universal, o sobrenatural não era uma teoria. Era algo que se via, se sentia, se vivia. E quem duvidava, logo se convencia ao olhar nos olhos daqueles que, como Lucas e Ana Clara, tinham sido tocados pelo poder de Deus. A fé não é cega, dizia o pastor no final de cada culto. Ela enxerga além do que os olhos podem ver. E quando a gente confia, Deus faz o que nenhum homem pode fazer. E assim, a cada reunião, mais uma vida era transformada. Mais um milagre era contado. Mais um coração se enchia de esperança. Porque na Igreja Universal, Deus não só ouve, Ele age. E o impossível? Bem, o impossível é só mais uma chance dele mostrar que, para quem crê, não há limites. Era uma tarde de sábado quando Mariana entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando os pés há meses, carregando um peso que nem os médicos conseguiram aliviar. O diagnóstico era claro: uma doença degenerativa que, aos poucos, estava tirando seus movimentos. Os remédios só adiaram o inevitável, e os especialistas, com olhares compassivos, falavam em qualidade de vida, enquanto ela sentia o corpo falhar a cada dia. Mas naquela tarde, algo dentro dela gritou: vá! Só mais uma tentativa. E lá estava ela, sentada no fundo do templo, com as mãos trêmulas apertando um lenço umedecido pelas lágrimas que não conseguia segurar. O pastor falava sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo o que tinha com médicos e só piorou, até tocar nas vestes de Jesus. Mariana fechou os olhos. Senhor, se o Senhor fez por ela, pode fazer por mim? Não foi um grito, nem uma oração elaborada. Foi um suspiro de alma partida. Mas Deus ouviu. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para virem à frente, Mariana hesitou. As pernas doíam, os braços pesavam, e a vergonha de ser vista assim a paralisava. Mas então uma irmã de fé que ela nem conhecia se aproximou, estendeu a mão e disse com um sorriso: vem, minha filha. Jesus já está te esperando. E algo dentro dela se moveu, não foi a doença, foi a fé. Ela se levantou, apoiada naquela irmã, e deu um passo. Depois outro. E outro. Até estar diante do altar, onde o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou: em nome de Jesus, esta doença sai agora. O corpo que o diabo roubou, Deus está restaurando. Mariana sentiu um calor percorrer sua coluna, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Os olhos se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez não eram de dor. Eram de algo que ela não conseguia nomear. Quando abriu as mãos, elas não tremiam mais. Quando deu o primeiro passo sem ajuda, as pernas responderam. E quando ela correu, pelos corredores da igreja, gritando glória a Deus, o templo inteiro explodiu em louvor. Os médicos não tiveram explicação. Os exames posteriores mostravam melhoras inexplicáveis. Os vizinhos que antes a viam com pena, agora a paravam na rua para ouvir seu testemunho. Deus me curou, ela dizia, com os olhos brilhando. Não foi medicina, não foi sorte. Foi Jesus na Universal que mudou minha história. E assim como Lucas, como Ana Clara, como tantos outros, Mariana se tornou mais uma prova viva de que onde a ciência diz, não tem jeito, Deus diz, eu tenho. O impossível? Só mais uma oportunidade dele mostrar que quando a fé encontra a vontade dele, os milagres não são exceção, são a regra. Porque na Universal não se fala de Deus no passado. Fala-se dele no presente. No aqui, no agora. No milagre que está acontecendo bem na sua frente, enquanto você lê esta história. E se você está precisando do seu toque, saiba, a porta está aberta. Ele está esperando. E o seu milagre? Já está a caminho. No mesmo domingo em que Mariana deu seu testemunho pela primeira vez, uma mulher chamada Regina sentou-se nos bancos da Universal com o coração apertado e as mãos trêmulas. Ela não era de chorar fácil, mas naquela manhã, as lágrimas escorriam sem parar. Há 3 anos, seu filho, Pedro, de apenas 12 anos, lutava contra uma doença rara que os médicos chamavam de degenerativa e sem cura. Cada exame era uma sentença. Ele não vai andar mais, a visão está se perdendo, prepare-se para o pior. Regina já tinha ido a todos os lugares possíveis, hospitais de referência, clínicas no exterior, até mesmo terapeutas alternativos. Gasto tudo o que tinha, inclusive vendendo a casa que tanto sonhara. Mas nada adiantava. Até que numa tarde de desespero, enquanto folheava um jornal velho, seus olhos pararam numa foto. Um jovem em uma cadeira de rodas, sorrindo, com a legenda: Deus me levantou na Universal. Algo dentro dela disse: vá.
E ali estava ela pela primeira vez na igreja, ouvindo Mariana contar como Deus tinha restaurado seu corpo. Cada palavra era como uma faísca de esperança. Quando o pastor fez o chamado para a oração, Regina não hesitou. Levou Pedro nos braços, ele já não conseguia ficar em pé sozinho, e o colocou no altar. O menino fraco mal conseguia abrir os olhos, mas quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade, algo mudou. Pedro sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o revivesse. De repente seus dedos, antes rígidos, se mexeram. Ele tentou falar, e saíram palavras que há meses não conseguia pronunciar. Mãe, eu tô sentindo as pernas. Regina não acreditava no que via. O pastor, com voz firme, disse, em nome de Jesus, levante-se. E Pedro se levantou. Primeiro, tremendo, apoiado nas mãos da mãe. Depois, com mais força, até ficar de pé sozinho. A igreja explodiu em gritos de glória. Pedro começou a andar. Primeiro devagar, depois correndo pelos corredores, pulando, rindo como uma criança que acabará de nascer de novo. Os médicos não tinham explicação. Os exames seguintes mostravam o impossível. A doença havia regredido. Não havia mais degeneração. Não havia mais dor. Hoje Pedro joga futebol no time da escola e sonha em ser médico, para contar para o mundo que onde a ciência para, Deus continua. Regina, que antes vivia em silêncio para não incomodar os outros com sua dor, agora não se cansa de compartilhar. Se Deus fez por meu filho, Ele faz por você também. Não importa o que os homens digam. Na Universal, o impossível vira testemunho. E assim como Mariana, como Pedro, como milhares que já passaram por aquelas portas, mais uma família descobriu que Deus não é uma teoria, não é uma religião distante. Ele é real. Ele age. E quando você menos espera, Ele escreve o final da sua história com um milagre que ninguém mais poderia imaginar. Porque na Universal não se ora por milagres como se fossem favores. Ora-se com a certeza de que eles já estão concedidos. E se você está lendo isso hoje com o coração pesado, saiba, sua história também pode mudar. A mesma fé que levantou Pedro das cadeiras de rodas, que devolveu a saúde de Mariana, que transformou vidas que estavam perdidas, está disponível para você. Basta dar o primeiro passo. A porta está aberta. Deus está esperando. E o seu milagre? Já começou. Era uma tarde de quarta-feira daquele jeito quente e abafado que só São Paulo sabe ter, quando Dona Cida entrou arrastando os pés pela porta da Universal da Rua Voluntários da Pátria. Não era sua primeira vez ali, mas dessa vez, o desespero era diferente. Ela carregava nas mãos uma foto amarelada do filho, Tiago, que há 3 anos tinha se perdido nas ruas, vítima das drogas e das más companhias. Meu filho está vivo, pastor. Eu sinto no meu coração, ela repetia entre lágrimas, enquanto as mãos tremiam ao entregar a imagem desgastada pelo tempo. O pastor olhou nos seus olhos inchados de choro e, sem hesitar, colocou a mão em seu ombro. Dona Cida, hoje não é dia de lamentar. É dia de decretar. Deus já sabe onde ele está, e ele vai trazer Tiago de volta para você. Mas você precisa crer como se já tivesse acontecido. Ela sentiu, mesmo com a dúvida roendo por dentro. Como crer em algo que parecia impossível? Como acreditar que, depois de tantos anos sem notícias, o filho voltaria? Naquela noite, durante a corrente de oração, o pastor pediu para todos estenderem as mãos em direção ao altar. Senhor, onde estiver Tiago, o Senhor sabe. Toque no coração dele, quebre as correntes que o aprisionam, e traga-o de volta para os braços da sua mãe. A igreja inteira repetia a oração em uníssono, e Dona Cida, com os olhos fechados, viu na sua mente uma imagem nítida. Tiago, magro, sujo, mas vivo, caminhando em direção a uma igreja. Era tão real que ela abriu os olhos de repente, assustada. É uma visão, minha filha, o pastor exclamou ao vê-la tão emocionada. Deus está mostrando que ele já está agindo. Agora, você precisa persistir. Não é uma oração, não são 2. É até ver o milagre. Os dias se passaram, e Dona Cida não faltou a nenhuma reunião. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho como faxineira, ela orava em voz alta no quartinho que dividia com a nora. Tiago, meu filho, em nome de Jesus, você vai voltar para casa. Às vezes a nora, desanimada, dizia, Cida, já faz tanto tempo. Mas ela respondia firme, Deus não mentiu para mim. Eu vi meu filho voltando. E ele vai voltar. Até que numa sexta-feira à noite, enquanto a igreja cantava Deus é fiel, ele não falha, o celular de Dona Cida tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz rouca, quase irreconhecível, falou, mãe, sou eu, Tiago. Ela quase deixou o telefone cair. Meu filho, onde você está? Estou na porta da igreja, mãe. Não aguento mais essa vida. Eu quero voltar.
Quando Dona Cida saiu correndo pela rua, o coração batia tão forte que parecia que ia explodir. E lá estava ele, Tiago, mais magro do que ela lembrava, com olheiras fundas e roupas rasgadas, mas vivo. Vivo! Ele a abraçou com força, chorando como uma criança. Mãe, eu sonhei com o Senhor várias vezes. O Senhor me chamava e eu via uma luz. Não conseguia mais fugir disso. Dentro da igreja, o pastor e os irmãos já estavam em pé, louvando a Deus antes mesmo que eles entrassem. Tiago foi levado para a frente, onde, entre lágrimas e suor, ele se ajoelhou e pediu perdão. Eu não quero mais essa vida, Deus. Me tira dessa escuridão. A igreja inteira orou por ele, impuseram as mãos, e algo sobrenatural aconteceu. Tiago sentiu como se um peso de toneladas saísse das suas costas. Ele respirou fundo, como se fosse a primeira vez em anos. Hoje, Tiago está limpo há 2 anos. Trabalha como auxiliar de mecânico, frequenta a Universal todas as terças e sextas, e ajuda outras mães que chegam desesperadas procurando por filhos perdidos. Eu era um morto-vivo, ele diz com os olhos brilhando. Mas Deus me ressuscitou. E se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um. Dona Cida, agora com o sorriso de volta, sempre repete para quem quer ouvir: não importa há quanto tempo o problema existe. Não importa o que os outros falam. Se Deus deu a visão, ele vai cumprir. Basta não desistir. E assim, mais uma história que parecia acabada ganhou um novo capítulo. Porque na Universal, os impossíveis são apenas oportunidades para Deus mostrar que Ele ainda faz milagres. E o seu? Pode estar mais perto do que você imagina. Basta estender a mão, crer de verdade e não soltar a fé até ver a vitória. A porta continua aberta. Deus continua esperando. E os milagres? Eles nunca param. O abraço que quebrou o silêncio. Era uma tarde de sábado quando o telefone da Universal tocou. Do outro lado, uma voz trêmula: Pastor, acho que encontrei meu filho. Dona Cida não acreditou até ver o jovem de cabelos desgrenhados e olhos inchados de choro entrar pela porta. Era Lucas, seu menino perdido há 7 anos nas ruas, vítima das drogas e da solidão. Ele não veio sozinho. Ao seu lado, o ex-morto-vivo que agora era um líder na igreja, o mesmo que anos antes havia sido resgatado das trevas. Mãe, ele me falou de Deus, e eu só queria voltar para casa, balbuciou Lucas, apertando-a como se o mundo fosse acabar. O auditório explodiu em lágrimas e aplausos. Não eram só 2 vidas restauradas, era a prova de que Deus tece histórias com fios que o homem não vê. O jovem que fora dado como morto agora batizava o filho de Dona Cida nas mesmas águas que o haviam lavado. O impossível é só o que ainda não aconteceu, murmurou o pastor, enquanto o sol entrava pelas janelas, dourando o chão onde tantas pessoas haviam desabado em oração. Reflexão: a fé que move o invisível. Às vezes, Deus não muda a tempestade, Ele nos ensina a dançar na chuva. O milagre não foi só Lucas voltar ou o ex-viciado se levantar. Foi a coragem de Dona Cida em semear fé onde só havia cinzas. Quantos de nós desistimos um dia antes do milagre? Quantas vezes chamamos de impossível o que Deus já escreveu como concluído em seu livro? Lição: não solte a corda. A vida é como um poço. Você puxa o balde cheio só quando insiste em girar a manivela, mesmo quando os braços doem. O milagre não é para quem ora uma vez, mas para quem persiste até a resposta chegar. Deus não está atrasado. Ele está preparando algo tão grande que sua espera fará sentido no final. A porta segue aberta. A história do seu milagre ainda está sendo escrita. E se hoje você só vê escuridão, lembre-se, até o sol nasce no meio da noite, basta ficar até o amanhecer. Seu impossível pode ser a próxima página deste livro.